Olá, tudo bem? Nós vamos começar agora o nosso workshop de expressão corporal, inspirado nas ideias do filósofo Deleuze e nos exercícios de expressão corporal do teatrólogo Augusto Boal. Me apresentando brevemente, o meu nome é Jeano, sou arte educador de teatro, sou professor de filosofia e atualmente estou fazendo um mestrado em filosofia pela Universidade Federal do ABC, dentro da área da educação, né? Especificamente sobre o ensino de filosofia. A dissertação vai girar em torno da pesquisa dentro da sala de aula, onde eu trabalho filosofia com arte, ou seja, já entrando em Deleuze, eu pego o plano de imanência e a criação de conceitos da filosofia e trabalho com o plano de composição e a criação de percepto e afectos na arte. Qual é a proposta da oficina? A proposta da oficina é trabalhar com a ideia deleuziana das três potências do pensamento, aplicada nos exercícios de teatro e imagem de Augusto Boal, expressos na obra O Arco-Íris do Desejo. E esses exercícios de improvisações de teatro, imagem, propostos por Boal, iremos trabalhar com as seguintes fontes de material: aforismos das obras de Nietzsche e outros exceitos de outros textos filosóficos e não filosóficos, como poemas de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Luiz Fernando Veríssimo. Portanto, a partir da leitura dos textos filosóficos, aforismos e excertos, que são conceitos criados no plano de imanência, iremos lançar para o plano de composição dos afectos e perceptos. E deste modo iremos traçar um movimento entre o plano filosófico e o plano da arte. Bom, qual é o objetivo de trabalhar assim? O objetivo de trabalhar assim é trabalhar com os conceitos filosóficos retirados diretamente da sua fonte e colocá-los na expressão corporal em linguagem teatral. A metodologia será a leitura dos textos, né? E depois da leitura dos textos iremos compor as imagens, depois de compor as imagens iremos voltar ao texto e depois iremos recompor as imagens. Ok? Essa é a metodologia. Bom, qual é o público-alvo? A quem se interessar e quiser multiplicar essa prática com seus alunos em sala de aula ou qualquer outro grupo de pessoas. Gente, então assim, essa oficina ela seria dada presencialmente, né? Mas em contexto de pandemia, nós optamos por esse recurso. Então, eu vou ser assim, mais bem didático para que você que estiver assistindo possa reproduzir na sua sala de aula com seus alunos, tá? Pode ser uma professora, uma pedagoga, um professor de qualquer matéria que queira usar, um professor de um projeto social. Por quê? Porque o Boal, ele trabalha com a ideia de que nós somos artistas e somos atores. E todos os exercícios teatrais que serão propostos podem ser feitos por qualquer um, uma vez que esse exercício teatral ele tem, na sua essência, a ideia de que nós somos artistas. E aquilo que nós usamos, o instrumento, que é o corpo, a expressão corporal, o corpo e também a voz, faz parte do ser humano. Então, será um workshop que eu vou deixar aqui registrado, de maneira que você consiga aplicar na sala. Então, vou ser bem didático, tá? Será mesmo bem assim, digamos, num jargão usado entre nós, professoral. Não vou fazer um workshop muito filosófico, explicar os conceitos mais complexos de Deleuze, não é essa a intenção. A intenção é que você que está assistindo, olhe para esse workshop, para essa aula e fala, vou conseguir aplicar para os meus alunos. Tá bom? Então vamos lá. A primeira ideia aqui é explicar as três potências do pensamento de Deleuze. Bom, o que diz o pensamento de Deleuze sobre as três potências do pensamento? Para Deleuze, o pensamento, o ato de pensar, ele se expressa em três potências: na filosofia, na arte e na ciência.
Sendo que a filosofia cria conceitos. Qual é o papel do filósofo? Criar conceitos para poder filosofar, se comunicar, criar o seu, como posso dizer, a sua estrutura filosófica. Mas aonde ele cria conceitos? Ele primeiro traça o que ele vai chamar de plano de imanência. Tá? E ele parte de onde? Do devir, do acontecimento, daquilo que está no mundo para vir, para acontecer. Bom, vamos explicar um conceito importante aqui para entender isso melhor. O conceito de caos. Então, o mundo seria um grande caos desorganizado. Pelo menos é assim que nos apresenta. Que caos é esse? Vamos dizer de forma simples. A água está correndo no rio. Até então você não sabe o conceito de água. A água evapora e você não sabe esse conceito de evaporar. Se torna nuvem e vira chuva. Isso, na verdade, é um caos. Essa relação ainda não está pré-estabelecida. Então, eu quero que você pense um homem lá atrás, antes da ciência, antes da linguagem, vendo tudo isso acontecer. Como é que ele vai explicar isso aí? Como é que ele vai entender água, depois nuvens, depois chuva, semente, depois planta? Isso que eu estou falando tem a ver com a causalidade. Mas essa causalidade, o homem não conhecia ainda. E o que foi que os homens da caverna fizeram? O que eles fizeram? Eles pintaram. Eles pintaram esse momento de caça. Eles pintaram o momento da morte dos animais caçados. Essa maneira de registrar esse evento é uma maneira de organizar o caos. Ou seja, o mundo agora tem uma organização, nem que seja nos desenhos, nem que seja ali. E tanto é que se você olhar bem os desenhos, você vai ver que ele conta uma história. Ele tem uma sequência. O problema é que, para Deleuze, a filosofia ela não deve, vamos dizer assim, organizar o caos e o caos pronto está organizado. Não, porque o caos sempre irá acontecer. Então se admite aqui que o caos é existente, ele está ali, e o filósofo vai meio que se guiar no meio desse caos através dos conceitos. Porque para o Deleuze, tudo está dentro do caos e do devir. Então, nesse sentido, a criação do conceito é uma maneira de você lidar com o devir, mas não acabar com ele. Os artistas vão fazer a mesma coisa. Eles vão olhar para o caos e vão tentar lidar com esse caos. Como? Criando um plano de composição e criando afetos e perceptos. Bom, mas como se dá isso? O artista olha para o caos e cria um quadro. Naquele quadro, ele está carregado de um movimento que faz parte da vida e do caos e do devir, do tempo que faz parte da vida, do caos e do devir. E mesmo que o quadro seja ali parado, ele tem um movimento interno a quem o olha. Então você olha para aquele quadro, mas dentro de você acontecem coisas. Isso é um movimento. Tire a ideia de movimento só física, uma ideia de que algo partiu daqui e chega aqui. O movimento também é espiritual, o movimento também é mental. Ou seja, que movimento? Você olhar para o quadro, achar ele muito bonito, você olhar para o quadro, no caso de um professor, e propor uma releitura com os alunos, você está fazendo um movimento. Do quadro estático, você movimentou o pensamento do aluno, e o aluno fez uma reprodução. Isso, é claro, é mais intencional e pedagógico. Mas qualquer pessoa que olhar aquele quadro, ou um filme, por exemplo, vamos pegar um filme, que o Deleuze trabalha muito com filmes, que mudou de fato a ideia. Vamos pegar um filme
sobre professor, baseado na história real de um professor que, através de um método, mudou um pouco a realidade daquela sala de aula e até fora da sala de aula na vida dos seus alunos. E um professor que assistiu aquele filme aplicou, de certa forma, aquela metodologia, ou se não a metodologia, mas mudou a sua. Mudou sua metodologia, olha só, mudou. A palavra movimento em grego carrega a ideia de mudança. Ele não mudou a metodologia, mas mudou o seu olhar para o aluno. Isso fez com que ele não aplicasse a metodologia do filme apresentada do personagem que foi baseado numa história real, mas ele mudou a sua a tal ponto que ficou muito boa para os alunos e para ele também. Ele achou que foi bom esse caminho proposto pelo filme. Veja, esse movimento aconteceu internamente e externamente. Então, a arte ela tem essa potência de compreender o caos, ou seja, a vida real estava acontecendo, o cinema, o artista colocou essa vida real na tela e essa vida real veio para aquele professor de uma maneira compreensível, de uma maneira que ele conseguiu compreender alguns aspectos e mudou até a sua prática. Olha só a potência disso. Mas é claro, o Deleuze vai falar de outras questões que envolvem o movimento e o tempo, que nós não vamos abordar aqui profundamente, porque não é a ideia. A ideia é você saber que, para Deleuze, os planos de imanência, o plano de composição, que é da arte, e o plano de funções, prospectos, que é da ciência, também se cruzam. Esses planos se cruzam, se entrelaçam pelos intercessores, na verdade. Vamos entender o conceito de intercessores de Deleuze. O conceito de intercessores é fundamental na Démarche deleuziana. É por meio dele que podemos relacionar filosofia e arte, criação de conceitos e invenção de imagens. Pois, em Deleuze, a questão fundamental do pensamento é a criação. Pensar é inventar o caminho habitual da vida. Pensar é fazer o novo. É tornar novamente o pensamento possível. Pensar é produzir ideias. A noção de ideia para Deleuze, contudo, não é, obviamente, a mesma no sentido platônico, ou do pensamento da representação. A ideia não é dada, não é uma pré-condição espontânea de uma faculdade. Alguns pontos são interessantes de serem demarcados para entendermos melhor a relação entre a criação de ideia em Deleuze, e é por meio dessa relação que estabelece os planos fundamentais do pensamento. Como já dissemos, o plano da arte, da filosofia e da ciência. Bom, então, o que acontece? A primeira coisa que se assume aqui é que pensar para Deleuze é uma coisa que nos força. O pensamento não pré-existe e nem a ideia pré-existe e eu vou atrás dela. Muito pelo contrário, eu sou forçado a pensar. É como se o mundo estivesse aqui, agora, e o meu cérebro estivesse inativo. Ele não tem ideia nenhuma sobre Deus, sobre a ideia, sobre a essência, sobre a aparência, sobre nada. Então, esse contato que eu tenho com o mundo força o meu cérebro a pensar sobre ele. Digamos que eu seja um bebê, para vocês entenderem melhor. E o bebê não tem ideia nenhuma sobre nada. Digamos que o bebê, junto com outros bebês, tivesse a capacidade de criar conceitos, de criar ideias sem intervenção do adulto. Digamos que o arsenal da linguagem, do abecedário, fosse criado pelos próprios bebês, assim como foi criado pelos próprios homens. É como se eu estivesse dizendo para você que em algum tempo o homem foi um bebê. Ele passou muito tempo sem a linguagem para falar sobre o mundo. Ele falou sobre imagens pintadas e até isso também teve um antes. Houve um momento que nem pintar nas paredes eles pintavam sobre o mundo. Então como é que eles viviam? Apenas adquirindo as sensações do mundo. Até que ele aprendeu a abstrair, aprendeu a pensar sobre esse mundo. Mas ele foi forçado a isso. Então o que Deleuze está dizendo é, o pensamento é forçado. E quando o pensamento é forçado, ele age, ele entra em movimento.
E nesse movimento ele cria o conceito, no caso do filósofo. Tá? Bom, como se articula esse devir? Então, se o mundo é, a cada tempo, novo, o mundo é ao mesmo tempo novo e repetitivo. Como assim? O mundo é, todo dia o sol nasce e se põe, todo dia temos chuva ou não, mas temos. Não estou dizendo no ambiente de hoje, estou dizendo no ambiente lá atrás, né? Quando tudo estava certinho, inclusive as 4 estações. As coisas acontecem todo dia da mesma forma, noite e dia, chove, sol, lua, estrelas. Mas ao mesmo tempo, essa sensação não é a mesma. Não é a mesma folha que está ali, não é o mesmo inseto que está ali. Então há um devir. Você está mudando também. Há um devir. O tempo todo tem um devir. Bom, esses devires que o Deleuze chama, eles vai provocar no pensamento, forçá-lo a pensar. E para lidar com esses devires, o ser humano, no caso o filósofo, vai criar os conceitos. Portanto, gente, em resumo, Deleuze vai trabalhar com a ideia de que o mundo é um eterno devir, um caos, e dentro desse caos, o filósofo vai traçar um plano de imanência e criar conceitos. Os artistas vão traçar um plano de composição e criar perceptos e afetos. O cientista vai criar um plano de referência e criar funções. Porém, um tem trânsito com o outro. Porque, como vimos em Deleuze, as coisas se dão e se entrelaçam através do rizoma, certo? Esses rizomas faz com que um transita no outro. E essas 3 potências do pensamento vai ser as 3 potências do pensamento que vão lidar com o caos. E aí nós chegamos ao teatro do oprimido de Boal, onde vamos fazer essa intersecção ou interseção entre os 2 planos. Vamos entender agora um pouquinho do teatro do oprimido. Olha lá. O teatro do oprimido é baseado na ideia de que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. Uma coisa é fazer teatro e outra coisa é ser teatro. Fazer teatro é aprender, em primeiro lugar, um ofício. Fazer teatro como um cenógrafo tem que aprender cenografia. Como ator, tem que aprender atuação. Tem que aprender a usar a voz. Tem que apreciar usar o corpo. Você aprende o métier. Você aprende um ofício. Aí você vai para o palco ou vai escrever sua peça. Isso é fazer teatro. Mas ser teatro é ser humano. O que é o ser humano? Diferente dos outros animais. O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. A primeira etapa do teatro do oprimido consiste num conjunto de exercícios, jogos e técnicas teatrais que visam a desmecanização física e intelectual de quem a pratica. O teatro do oprimido é uma metodologia transformadora e propõe o diálogo como um meio de refletir e buscar alternativas para conflitos interpessoais e sociais. Bom, então, o Boal tem a ideia de que somos, ao mesmo tempo, ator e espectador. Somos espectatores. Tem um vídeo que ele diz isso muito claro, onde ele fala: eu escolhi a minha roupa, então eu sou o figurinista de mim mesmo. Porque quando você escolhe uma roupa, tem uma intencionalidade. A intencionalidade é, você quer combinar o preto com o branco, o vermelho com o branco, o verde com o branco, o verde com o amarelo, você quer combinar sapato com calça, você quer transparecer um pouco mais de alegria, você vai escolher umas cores
mais quentes, enfim. Geralmente você se troca com uma intenção. Então, quando você escolhe a peça de roupa, você está fazendo sim um papel de figurinista. Há uma intencionalidade nessa escolha. Boal vai mais além. Ele diz que quando você fala esse texto que eu estou falando, eu estou criando esse texto, eu sou um dramaturgo. E para expressar esse texto, eu uso meu corpo, meu rosto, minha voz, então eu sou um ator. Nesse sentido, o Boal está dizendo o quê? Está dizendo que o teatro é a essência do ser humano. Ele é o teatro, ele faz o teatro todos os dias. Agora, tem o teatro como ofício. Inclusive, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, o ator sabe disso. O teatro oprimido é para fazer com que as pessoas também saibam disso. Que elas são atores. Ora, se eu sou ator, e se eu uso meu corpo, a minha voz, e tenho intencionalidade nas minhas escolhas, quando eu tomar essa consciência, eu serei um homem livre. Por quê? Porque aí eu não vou deixar que outros sejam protagonistas da minha vida. Eu serei protagonista da minha vida com as minhas próprias escolhas, consciente delas. Bom, eu vou dizer algumas etapas que o Boal diz para que você tome essa consciência. Conhecimento do corpo. Isso se faz através de sequência de exercícios em que se começa a conhecer o próprio corpo, suas limitações e suas possibilidades. Segunda etapa, tornar o corpo expressivo. Então veja bem, primeiramente eu sei que eu tenho corpo. Segundo, eu sei que eu posso torná-lo expressivo, eu posso melhorar o uso desse corpo. Falando melhor, expressando melhor, compondo melhor minhas emoções, talvez. Terceira etapa, o teatro como linguagem. Então agora eu sei que o teatro é uma linguagem. Conheço essa linguagem e posso me expressar através dela. E isso é muito importante. Aqui se começa a praticar o teatro como linguagem, viva e presente, e não como um produto acabado que mostra imagens do passado. Ou seja, no teatro do oprimido, você participa dentro dele. Então, muitos exercícios do Augusto Boal, quem está assistindo é convidado a participar o tempo todo. Para quê? Para que o público também perceba que ele faz teatro, que ele pode mudar o final de uma história, pode mudar o final de uma peça, ou pode mudar o meio da peça. Bom, isso tem graus. O primeiro grau é a dramaturgia simultânea. Os espectadores escrevem simultaneamente com os outros atores que representam. Isso é possível. Partindo desse grau, eu criei o teatro cardápio. O que eu fazia? Eu fiz isso uma vez numa reunião de mães. Os pais chegaram... Na verdade, eu não criei. Eu recriei. Quem apresentou o teatro cardápio para mim foi um professor chamado Wilson Julião, numa oficina de teatro de Diadema, chamada Oficina Intermediária, em 98. Ele trouxe esse exercício que consiste em quê? Ele consiste em você pegar opiniões do público. Então, por exemplo, os pais chegaram, eu pedi para os pais opiniões sobre o que você gostaria que seus filhos falassem, os atores aqui falassem. Sobre drogas, sobre sexualidade, sobre relação entre pai e mãe, sobre a escola. Então foram diversos. Aí a gente pega aquilo ali, mistura um pouco, vê quais são equivalentes, para, né? Isso aqui equivale com esse, então junta. E aí pega aí basicamente 6 grupos de proposta, e os alunos ficaram ensaiando enquanto a reunião de pais estava acontecendo. Isso é legal para vocês usar na sua escola. A reunião de pais estava acontecendo. Aí, quando a reunião de pais, mas isso já está incluído na reunião de pais, né? Quando no tempo, por exemplo, a reunião tem 2 horas, a diretora já deu meia hora para isso. Então, o que acontece? Quando os informes foram passados, então os alunos desceram e apresentaram aquele sketch em que os pais tinham dado as suas sugestões. Então é muito legal, porque eles viram que as sugestões dele podiam virar uma cena. Segundo grau, teatro e imagem. Os espectadores intervêm diretamente, falando através de imagens feitas com os corpos dos demais atores ou participantes. É um dos exercícios que a gente vai fazer. Terceiro grau, teatro-debate. Os espectadores intervêm diretamente na ação
dramática, substituem os atores e representam e atuam. Tem um vídeo muito legal do Boal, eu acredito que esteja na internet, quando uma mulher entra, ele conta muito essa história em vários livros dele, inclusive dois. Dois eu já sei que ele conta porque eu li em dois diferentes. Mas assim, já vi também vídeos dele contando. Ele conta que a atriz entra, né, e até bate no ator, a mulher, né, que estava no palco, né. Foi até uma cena engraçada, ele esperava que ela bateria no ator, mas, tipo assim, ela entrou, quis mudar o final, porque no caso da atriz, ela aceitava a opressão dentro de casa. Ela falou, deixa eu mudar esse final tá meio... Porque nesse caso aqui, o Boal estava fazendo o seguinte exercício. Eles falavam que era para mudar. A atriz ia lá e mudava. Eles falavam que era para mudar. A atriz ia lá e mudava. Só que teve uma que foi muito satisfeita. Aí o Boal falou, você tá com uma cara meio assim... Você não está gostando? Não, nenhum desses final aí serviu. Eu quero ir aí mostrar como se deve tratar esse tipo de homem aí. A mulher foi lá, falou, começou a falar, e se aproximar do ator e começou a bater no ator. Lógico, né? O Boal ficou espantado, mas ele achou interessante. Então, peraí, dá para as pessoas virem aqui e participar. Elas podem vir aqui congelar e participar. Aí ele melhorou isso, né? Tomando todos os cuidados, melhorou essa técnica aí também. Teatro como discurso, forma simples em que o espectador, ator, apresenta o espetáculo segundo suas necessidades de discutir certos temas ou de ensaiar certas ações. Bom, o teatro do oprimido vai trabalhar com 3 frentes de comunicação: a palavra, o som e a imagem. Tá bom? Bom, a palavra recriada está associada à poesia, à narrativa e ao teatro. O som privilegia aqueles produzidos no e pelo corpo, com objetos do lixo. O lixo tem a ver com o que é rejeitado, desprezado, oprimido. Por isso temos que recriá-lo. Então, e a imagem? Ao alegórico expressado sempre a cara de cada grupo praticado no praticante do teatro do oprimido. Bom, nós vamos se basear em alguns exercícios do teatro do oprimido do livro Arco-Íris do Desejo, do Boal. Porém, gente, eu não vou seguir diretamente igualzinho como está lá. Eu fiz algumas adaptações para vocês usarem na sala de aula. Bom, o que é esse livro? O Arco-Íris do Desejo consiste numa série de exercícios que trabalham com as demandas subjetivas. Olha que interessante, gente. Surgiu no exílio de Boal na década de 70, quando passou a praticar o teatro do oprimido na Europa. As pessoas com as quais praticava diziam que não tinham problemas econômicos e políticos como na América Latina, onde surgiu o teatro do oprimido. Olha só, não tinha os problemas econômicos e políticos, ou seja, o teatro do oprimido vai trabalhar com a questão do oprimido e do opressor, inspirado na ideia de oprimido e opressor do Paulo Freire, mas não é necessariamente só de classe essa ideia. Pode ter um opressor dentro do oprimido e um oprimido dentro do opressor. É muito mais complexo. E aí foi interessante que eles tinham uma outra forma de opressão, segundo Boal. Eles reclamavam de solidão, depressão, tristeza, problemas sociais de ordem subjetivas. Ou seja, década de 70, a Europa lá trabalhando aliás, tendo aí a questão da solidão, da depressão e da tristeza, mesmo que as questões econômicas estavam resolvidas. Bom, aí o Boal teve uma ideia, peraí, se esse aqui é a demanda desse povo, vamos fazer um teatro que responda a essa demanda. Para tanto, Boal estruturou uma série de exercícios e jogos que culminaram no Arco-Íris do Desejo. A intenção final de Boal é fazer com que as demandas desses exercícios sejam levadas para o teatro fórum e discutidas socialmente. Sejam encontradas saídas coletivas. Bom, mas aí, qual é a importância da imagem? Porque é o que nós vamos trabalhar. Lembra que a imagem é muito importante para Deleuze. Deleuze vai dizer que o cinema pensa através da imagem. O cineasta e o teatrólogo pensam através da imagem.
Mesmo que ambos usam a palavra, mas a imagem é muito forte no cinema e no teatro também. Né? Mesmo que o ator fale, mas como ele está posicionado em cena, como ele está vestido ou até nu, é expressivo. E essa expressividade da imagem também está transmitindo pensamentos. E vai diretamente para o cérebro, diretamente para o pensamento, diretamente para essa reflexão. Por isso que o Deleuze vai chamar muita atenção para esse fato. Vamos lá. No teatro-imagem, dispensamos o uso da palavra. Olha, interessante. O Deleuze, ele tinha falado muito da característica potencial da imagem, não apenas em detrimento da palavra. Deleuze não dispensa a palavra, mas diz que ela não basta para poder lidar com o caos do devir. Ele vai dizer isso em várias obras dele. Então, por isso que eu estou aproximando Deleuze de Boal. Porque, de certa forma, os dois têm a mesma ideia, em planos diferentes. Olha só, eles têm a mesma ideia em planos diferentes. Que é a valorização da imagem. A valorização da imagem enquanto expressão do pensamento. No teatro de imagem, dispensamos o uso da palavra, a qual, no entanto, reverenciamos. Ou seja, a palavra, ok, beleza, muito legal. Porém, para que possamos desenvolver outras formas perceptivas. Lembra dos perfectos do Deleuze? Tá? Então, o Boal também vai pensar nisso. Embora o Deleuze fala que os perfectos não podem ser confundidos com a percepção, mas tem relação com eles. Tá? Usamos o corpo, fisionomias, objetos, a ampliar nossa visão sinalética, onde significante e significado são indissociáveis, como o sorriso da alegria no rosto ou as lágrimas da tristeza e do pranto. E não apenas a linguagem simbólica das palavras dissociadas das realidades concretas e sensíveis, e que elas apenas se referem pelo som e pelo traço. Diz Boal, a palavra é a maior invenção do ser humano, porém traz consigo a obliteração dos sentidos, a atrofia de outras formas de percepção. Veja bem, para Boal, a palavra é importante, como assim para Deleuze, mas ambos vão pensar que a imagem tem uma potência muito forte e que deve ser considerada como forma de pensamento. Que a imagem tem uma potência muito forte, ok, ninguém nunca duvidou disso, mas que ela expressa o pensamento, sempre houve uma certa, vamos dizer assim, um certo deixar de escanteio isso. E o pensamento seria expresso por uma dissertação filosófica. O Deleuze vai dizer que não apenas a filosofia pode se expressar sim através da imagem, como no cinema, aliás, o pensamento, né? E a filosofia tem o seu lugar, que é o lugar de criar os conceitos, mas há trânsitos. Como é um sistema de rizoma, há trânsitos nesses pensamentos. Ok? Teatro e imagem. É dispensado o uso da palavra, para que se possa desenvolver outras formas perceptivas. Usa-se o corpo, fisionomias, objetos, distâncias e cores. Vai obrigando a ampliar a percepção visual dos integrantes. Arco-íris do desejo. Utilizando palavras e imagens, permitem a teatralização de opressões internalizadas. Essas técnicas são voltadas para que cada um de nós, mas sempre procurando a repercussão do grupo, que são parte da árvore do teatro do oprimido, o objetivo é mostrar que essas opressões internalizadas tiverem sua origem e guardam íntima relação com a vida social. Espectadores são convidados a entrar em cena e atuando teatralmente, não apenas usando a palavra para revelar seus pensamentos. Desejo estratégias que podem sugerir ao grupo ao qual pertence um leque de alternativas possíveis por eles próprios. O teatro deve ser um ensaio para a ação na vida real
e não um fim em si mesmo. Gente, então é isso. O devir para Deleuze é real. Existe o devir. Esse devir, ele está aqui no mundo. Ele existe. A todo tempo, nós estamos no caos. A todo tempo, nós estamos na incerteza do amanhã, da vida e dos acontecimentos. Porém, nós temos a arte com o seu plano de composição, temos a filosofia com o seu plano de imanência para poder lidar com esse caos. A ideia é resolver o problema do caos? Não. A ideia é lidar com ele. A ideia é aprender técnicas em que você faz o trânsito entre o plano de imanência, criar conceitos, e o plano da composição, criar a arte. É possível? É. Deleuze também vai dizer em uma das suas obras que todos nós podemos filosofar. Podemos aprender a criar conceitos. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa fácil. Mas não é uma tarefa impossível. Um autor que eu trabalho dentro da minha dissertação de mestrado chama-se Silvio Galo. A ideia de Silvio Galo é que os alunos aprendam a criar, através de oficinas de conceitos, aprendam a criar conceitos. Silvio Galo se inspira em Deleuze para criar todo o seu trabalho de metodologia de ensino, de filosofia do ensino médio. Embora está aberto para o professor utilizar da forma que achar melhor, mas nós temos em Silvio Galo todo um mecanismo interessante lá, que vai desde a sensibilização, que pode começar através de um poema, de uma música, de um filme, até a problematização e a oficina de conceitos. Então, a ideia deste workshop é que você tenha um pouco de instrumento teórico e prático para você trabalhar na sua sala de aula com seus alunos. Então, vamos compreender melhor. O devir da sala de aula, os alunos. Vamos supor que os alunos sejam o nosso devir, os nossos devires. E o que é o devir do aluno? O devir do aluno são as suas emoções, as suas angústias. O aluno está para além de sentar numa carteira e copiar a matéria. Ele tem ali uma série de devires que nós podemos trabalhar de uma maneira interessante. Esses exercícios que nós já vamos passar daqui a pouco, pode ser aplicado. Eu vou tentar explicar um passo a passo bem certinho para que fique bem claro para o professor, tá bom? Então, você pode trabalhar qualquer tema, até de geografia, de história. Você pode trabalhar um tema filosófico, sociólogo. Você pode ser um oficineiro, pode trabalhar isso com crianças até. Você pode trabalhar isso no seu grupo lá da sua associação. Dentro dos exercícios nós vamos trabalhar com teatro e imagem. Por quê? Para o Boal, como nós vimos, todos nós somos atores e espectadores. Para o Deleuze, nós podemos traçar o plano de imanência enquanto aquele que vai se propor a filosofar e criar os nossos conceitos. Não é impossível, porque existem inclusive livros, como eu disse, do autor Silvio Galo, que pretende fazer esse trabalho de criação de conceitos com os alunos de ensino médio. Só para você ter uma ideia, existe filosofia para crianças também. Ok? Então vamos lá. Agora, nós vamos ensinar os exercícios, tá? Então, só queria dar esse resumo. Nós criamos o plano de imanência e a criação de conceitos com a filosofia. Nós criamos o plano de composição e a criação de afectos e perceptos com a arte, no nosso caso vai ser o teatro. Porém, teatro e filosofia se cruzam nos seus planos. Há uma possibilidade de você transpor a filosofia para o teatro e o teatro para a filosofia, através, no caso do Deleuze, dos personagens conceituais. Agora, nesse momento, gente, eu vou mostrar na prática como funciona o workshop, tá? Nós teremos antes alguns exercícios de aquecimento de expressão corporal, porém, eu vou mostrar depois desse vídeo. Esse vídeo é só para mostrar
o passo a passo do workshop. Nós passamos pela parte teórica com Deleuze, depois com Boal, e agora vamos para a parte prática, onde nós vamos unir aí na prática os dois planos, o de imanência e o plano de composição. Vamos lá. Primeira etapa, formar grupos de 5 a 6 pessoas. E aí vocês vão distribuir o texto de frases filosóficas, trechos de crônicas, poesias e letras de música. Então vale todos esses estilos de textos, tá? É importante que os textos não estejam identificados nesse momento quanto aos autores e títulos. Então, se você deu lá uma música do Raul Seixas, por exemplo, você não vai mostrar para eles quem escreveu e qual o título daquilo ali. Pode ser que alguém conheça, mas aí aquela pessoa conhece. Pode até surgir uma discussão entre eles sobre isso, mas se o grupo não conhece, vai ser interessante. Então, por exemplo, se dividiu em 4 grupos. Um recebeu o aforismo de Nietzsche, o outro recebeu o poema do Veríssimo, o outro recebeu o Ouro de Tolo Raul Seixas e o outro recebeu frases do filósofo Sartre sobre liberdade. Ok. No segundo momento, depois dos alunos terem feito as imagens a partir dos textos, eles vão apresentar. Como vocês estão vendo ali, eu simulei ali que o poema do Veríssimo está sendo apresentado em forma de imagem. Enquanto isso, os outros estão assistindo. Só que cada um vai apresentar o seu. Lembrando que cada grupo não sabe o que o outro tem em mãos. Se ele tem um poema, se ele tem uma frase. E o grupo terá acesso desse poema através da imagem. Ou da frase filosófica. Apresentaram? Ok. Depois de apresentar, cada grupo vai escrever conceitualmente um poema ou uma dissertação. Pode ser breve, de 10 linhas, mas uma dissertação conceituando a imagem. Então, veja bem, a imagem partiu do plano de imanência, do conceito, foi para o plano de composição a imagem e ela volta agora para o plano de imanência, para o plano do conceito. É interessante que o aluno crie conceito ali. Que o grupo cria um conceito daquela imagem. Conceito, ele explica ela, tenta realmente filosofar sobre a imagem. Não importa o estilo, mas ele vai filosofar. O que você vai fazer? Cada grupo escreveu, certo? Olha lá, cada grupo não escreveu? Então, cada grupo tem uma escrita a partir da imagem assistida. Agora, você vai misturar por grupos a escrita. Lembrando que não é para identificar quem escreveu aquilo. Então, por exemplo, o grupo do aforismo de Nietzsche escreveu sobre a imagem da frase de liberdade. Mas a frase de liberdade não sabe disso. Então você vai embaralhar ali e entregar. Tomando cuidado para que o grupo não receba a mesma escrita que fez. Quando você entregar, o grupo vai pegar aquele texto, vai analisar aquele texto agora formado pelos grupos, e vai fazer uma outra imagem desse texto. Tá bom? Como eu estou mostrando aqui, ó. Eles estão apresentando, só que agora apresentando o texto que surgiu da primeira imagem que surgiu do texto original. Parece confuso, mas não é não. Então vamos lá. O que acontece aqui? O que nós fizemos? Recapitulando o que foi produzido nesse processo. Nós entregamos os textos, né, dos filósofos, dos poetas, a letra de música. A palavra. Então esse aí é o plano de imanência da filosofia, do conceito, né? Claro que os textos não filosóficos, eles já são do plano de composição. Mas como Deleuze fala que eles têm trânsitos, planos, pode ser que um texto do plano de composição tenha um teor filosófico muito grande. Ele também tem uma potência do pensamento lá. Então, até aí tudo bem. Mas, de qualquer forma, ele é palavra, ele é um texto. Aí os alunos fizeram uma imagem. Cada grupo discutiu sobre o texto e criou uma imagem. Mandou para o plano de composição dos afectos e dos perceptos. E criaram afectos e perceptos. Então, assim, olha só. Eles criaram esses afectos e perceptos e na hora que está apresentando um para o outro, eles estão sentindo os afectos e os perceptos. Ok. Depois de assistir
essa imagem que partiu do texto original, eles vão criar uma outra discussão dessa imagem e criar um outro texto. Então, agora, a imagem que veio da palavra volta a ser palavra novamente. Ela vai para o plano da imanência, ela vai para o plano da composição de conceito. Então, de novo, eles debatem, só vai repetir, só que a diferença é o material. O material agora é um outro material, ok? É um material produzido a partir da imagem. Uma imagem foi feita pelo texto que foi recebido, o texto original dos filósofos, poetas. Foi feita uma imagem. Eles assistiram a essa imagem e escreveram outro texto. Esse texto foi distribuído entre eles, eles fizeram outra imagem. Agora, eles estão assistindo essa imagem. Bom, como fechar? Nós podemos fechar da seguinte forma. Eu coloquei eles ali em grupo e vai fazer um grande debate de todo o processo. E aí depois o professor pode revelar quem é quem, porque ele vai ter o controle de tudo isso, ou pelas imagens, porque elas estão no celular, ou dizendo, por exemplo, pede para o grupo ler a letra do Ouro de Tolo. E aí eles falam, então acho que eu sei que imagem que é essa. Então dessa imagem saiu esse texto, e desse texto saiu essa imagem. Então assim, você pode brincar muito. Eu deixei em aberto, porque eu acho que aí fica para a criatividade do professor. Como que ele fecha isso? Pode fechar de várias formas. Só discutir as imagens, revelar pelo menos, isso eu acho que não tem como escapar. Revelar a fonte original dos textos que gerou tudo isso aí, e fazer um bate-volta, e ver como se transformou, como que ele transitou para a imagem, voltou para a palavra, e depois foi para a imagem de novo. Eu acho que esse encerramento eu vou deixar a cargo dos professores, das professoras, da pessoa que for aplicar esse workshop. Ok? Gente, um grande abraço para vocês, esse workshop. Agora, vocês vão ficar com o vídeo mostrando alguns exercícios práticos de aquecimento e mostrando a composição, um exemplo da composição da imagem. Tá bom? Um abraço a todos. Agora eu vou demonstrar para vocês uma sequência de exercícios que vocês podem demonstrar para os alunos e desenvolver com eles, que eu chamei de exercício de aquecimento de expressão corporal. São exercícios que vai preparando o corpo ali, a expressividade do corpo, antes de aplicar o passo a passo do workshop completo, né? Então vamos lá. A primeira é a caminhada no espaço. Então você vai caminhar no espaço, sempre orientando por encontrar os espaços vazios. Ali está fazendo eu e a minha irmã, que também trabalha com dança, dançarina. Agora nós estamos ali com a ponta dos pés. São variações. Ponta dos pés, calcanhar. Então você pode variar e sempre manter a ocupação dos espaços vazios. Uma outra orientação também é andar expandindo o corpo. Você vai expandir o corpo, pedir para a pessoa esticar o corpo ao máximo, a mão, o pé, o braço, alcançar um passo mais largo. Isso chama-se expandir o corpo. Ou contrair o corpo, também é possível. Também tem uma outra comanda que você pode fazer, que é a comanda do olhar, e ao se esbarrar com uma pessoa, vocês vão olhar para ela, olho a olho. Encontrou uma pessoa, olha. Encontrou uma pessoa, olha. Encontrou outra pessoa, olha. Outra pessoa, olha. Então, esse jogo do olhar é muito importante. Outro jogo interessante, gente, de vocês passarem, é o jogo do espelho. Ele tem outros nomes. O Boal chama de hipnotização columbiana. Eu gosto de chamar de jogo do espelho. Esse jogo consiste em que você vai pôr a mão na frente do rosto da pessoa. Então, você vai formar em dupla, você tem 20 alunos, vai ser 10 duplas, 30, 15 duplas, e você vai explorando os espaços, como eu estou fazendo ali com a minha irmã. Volta, vai para lá, vai para outro espaço. Perceba que esse jogo é interessante, porque a pessoa ela pode explorar vários ritmos, pode explorar vários ângulos, pode explorar várias plantas, planta média, planta alta e planta baixa. Lembrando que a planta alta é em pé, planta média é aquela que eu estou,
e a planta baixa é deitado. Bom, ele também tem uma outra variação, que é a pessoa que conduz também pode conduzir ao mesmo tempo. Essa variação é interessante, porque você vai ter que prestar atenção em conduzir e também em ser conduzido. É bem legal de fazer também. Agora nós vamos falar sobre um jogo chamado Palavra e Gesto. Eu sou a palavra, a Raquel, minha irmã, é o gesto. Ele é bem simples. Uma pessoa diz uma palavra e a outra imediatamente faz o gesto dessa palavra e congela, como eu estou fazendo ali. É um jogo legal, eles gostam de fazer e aquece um pouco para essa ideia de ter uma ideia rápida e transformar com o corpo. Então, é um jogo que também estabelece criatividade nos dois sentidos, tanto para quem vai falar a palavra, quanto para quem vai fazer o gesto. Você pode começar com sessões só de objetos, depois só de animais, de ações, como tomar banho, escovar os dentes e tal. Agora vamos para um outro jogo chamado Expressão Corporal, Imagem Distorcida. Por que ela é distorcida? Você está vendo eu ali, eu estou fazendo ação normal. O que eu estou fazendo? Eu estou ali, eu vou acordar. Quais são as minhas ações? Eu vou acordar, vou espreguiçar, vou escovar os dentes, né? E vou terminar a minha ação aí, escover meus dentes. A minha irmã vai fazer isso ao mesmo tempo, embora ele não está ao mesmo tempo, mas isso é feito ao mesmo tempo com a pessoa distorcendo. Como minha irmã é experiente com dança, ela faz o mesmo gesto distorcidamente, só que com o gesto da dança. Mas você pode fazer a distorção sendo um palhaço clown, você pode fazer a distorção sendo um break, você pode fazer a distorção com algum movimento robótico, ou apenas uma distorção mesmo bem visível, assim, exagerada. Então você pode fazer como você quiser. Vamos agora, gente, para a nossa imagem. Aquela do workshop que eu expliquei lá. Eu só vou mostrar como que a imagem é feita. Tá bom? Vamos lá. Eu peguei ali um texto do Nietzsche. Quem luta com monstros deve velar, porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Essa é uma frase do Nietzsche, mas a filosofia do Nietzsche, entre outras coisas, vai dizer que o homem, ele deve ir para além do bem e do mal, ou seja, toda a genealogia da moral, toda a moral, ela é uma criação do homem através também da linguagem, mas é uma criação humana. Então o homem tem que ir para além desses valores e se tornar um novo homem. Um homem que, para Nietzsche, superou a noção de bem e mal moral e tem outros valores a seguir. Esse novo homem é um homem que, primeiro, vence o ressentimento, né? E vence como podemos dizer, supera essa fé cega na razão. A razão é importante, diz Nietzsche, mas tem outras forças que imperam em nosso corpo, em nossa mente e em nossa vontade. Inclusive a própria vontade é uma força que está dentro de nós, que se manifesta. Então, qual foi a ideia da imagem? Qual foi a ideia da composição da imagem? Lembra-se, o conceito de Nietzsche é o plano de imanência, que é o plano da filosofia. O conceito da imagem é o plano de composição, que é o plano da arte. Então vamos lá. Na imagem 1, eu olho para o abismo. Estou olhando para o abismo, olha lá. Na imagem 2, a minha irmã está representando o sofrimento de olhar para o abismo, ver a si mesmo, ver quem você é realmente e segurar esse sofrimento. Nietzsche também vai falar do papel importante que o sofrimento tem e que é inevitável na existência humana. E na terceira imagem, eu emerjo desse abismo, sendo esse além do homem, que é a melhor tradução para o que o Nietzsche quis dizer. Para o além do homem. Eu saí do abismo como alguém livre do bem e do mal, moralmente falando, e livre,
aceito o presente, aceito a dança, aceito o devir como uma condição da vida. Então essa imagem tentou passar isso. O que se faria agora? Os alunos vão escrever, sem saber que essa imagem saiu desse aforismo do Nietzsche, vão escrever sobre essa imagem, tentando ou criar um outro aforismo, ou tentando criar um conceito dessa imagem. Aí depois vai distribuir esse texto entre os alunos e vão fazer uma outra imagem. Mas essas pessoas entram uma por uma, viu? Depois delas combinarem a imagem, vai entrando uma por uma. Você bate palma e vai entrando um. Bate palma, vai entrando dois. Bate palma, vai entrando a três. Gente, é isso. O workshop é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado de todo o plano do workshop. E até mais. E obrigado por ter me assistido até aqui. Tchau.